Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste quarto e último trimestre de 2022 a revista que tem como tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estamos estudando neste quarto trimestre todo o livro de Ezequiel, amém? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 10. E a lição de número 10, ela tem como tema a restauração nacional e espiritual de Israel. Lembrando aos irmãos que as 9 lições anteriores, elas se encontram aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Justiça Divina, amém? E também, irmãos, é bom nós salientarmos aos irmãos que para o próximo trimestre de 2023, o primeiro trimestre de 2023, nós estaremos estudando a lição que tem como tema, deixa eu só abrir aqui aos irmãos, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Amém? Então, esta lição nós estaremos estudando no primeiro trimestre de 2022. Né? E aqui, voltando aqui para a nossa lição de hoje, para a nossa revista de hoje, essa lição de número 10, ela é para a data do dia 4 de dezembro. E como eu já citei aos irmãos, o tema, a restauração nacional e espiritual de Israel. Nós temos como texto-áureo um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, no capítulo 11, me perdoem, capítulo 11, no verso de número 26, que diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje a chamada divina. A restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então aqui, para nós trazermos aqui já um parênteses sobre esse texto áureo aqui, e assim todo Israel será salvo. É uma promessa de Deus para o povo de Israel. Só que esta promessa, irmãos, que Paulo traz lá em Romanos capítulo 11, ela é uma promessa condicional. O que é isso? Nós vemos aqui no decorrer do nosso estudo aqui, que a verdade prática ela já vem reforçando, dizendo que para quem se arrepende. E nós já estudamos em outras oportunidades, Apocalipse no capítulo 2, no verso 21, se não me falha a memória, ali, a revelação de João ali, a palavra do Senhor diz, e dei-lhes tempo para que se arrependessem. Então aqui é uma promessa condicional, A salvação será sim para todo Israel, mas para aquele, para o judeu ali, que se arrepender e que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E nós sabemos, que isso se dará só lá quando Jesus Cristo ali, ele aparecer em nuvens ali, depois de toda aquela tribulação toda ali, aquele período todo, e que aí os judeus, e eles reconhecerem Jesus Cristo, como Salvador. Não dá tempo de entrar tanto nesse quesito, mas em outra oportunidade a gente pode estar trazendo aí essa parte aí de escatologia aos irmãos, Então a gente sabe que é uma promessa condicional, assim como é para a minha vida e para a sua vida. Há salvação para mim? Sim. Há salvação para você? Sim. A Bíblia vai dizer que é desejo de Deus que todos sejam salvos, porém com uma condicional, de nós nos arrependermos e voltarmos para os seus caminhos. Amém? Nós temos então aqui, irmãos, como leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao verso 14, que nós não faremos menção agora, mas se você já me acompanha, você sabe que no decorrer da lição, nos seus tópicos, nós voltamos e estaremos lendo
todos aí os versículos aqui que correspondem, né? Pelo menos os principais que correspondem aos tópicos e seus subtópicos. Amém? Então, irmãos, ainda podemos trazer aqui que temos como objetivo para esta lição de hoje, então, 3 objetivos. O primeiro, apresentar o significado da visão do vale de ossos secos. O segundo, explicar a dispersão dos judeus entre as nações. E o terceiro, constatar um milagre do século 20. Amém? E aí, durante o tópico, eu vou reforçar novamente, né, o seu objetivo. Caminhando aqui, então, para a parte de introdução da nossa lição de hoje, nós vamos estudar, né, que esta visão que Ezequiel ele teve, né, traz uma mensagem de restauração nacional e espiritual do povo de Israel. Ainda podemos dizer que na lição de hoje o estudo será focado sobre a restauração, como disse aqui, tanto a restauração como nação, como a restauração também espiritual. E como que vai ser descrito isso na revista? Vai ser descrito numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida pela comunidade internacional. Ou seja, essa palavra profética contempla uma restauração completa, segundo o nosso autor da revista, tanto política quanto espiritual. Amém? Temos como palavra-chave restauração, que significa o quê? Conserto, reparo, né? Conserto de algo que está danificado, o que foi danificado. Neste conceito aqui que nós estaremos aqui trazendo aos irmãos. Bom, o tópico de número 1, ele tem como tema sobre o significado do vale de ossos secos. Seu objetivo, como nós já citamos aqui, é apresentar o significado da visão do vale de ossos secos. Uma passagem bem conhecida de todos os irmãos. Primeiro subtópico diz assim: os ossos secos, verso 1 e verso 2 da nossa leitura bíblica em classe. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, ou seja, superlativo aqui indicando que estavam mais do que secos. Amém? Estavam sequíssimos. E ainda nós podemos trazer sobre esse primeiro subtópico que Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Por exemplo, Ezequiel capítulo 1, no verso de número 1, depois em Ezequiel capítulo 8, verso 3, também no capítulo 11, no verso de número 24. Então ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale de ossos sequíssimos. E ainda podemos trazer que essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Nós vamos entender que um primeiro momento já se deu, que foi a restauração de Israel como nação, no decorrer da nossa lição de hoje. E a espiritual é o que ainda está faltando. Segundo subtópico, vem trazendo o seguinte tema: o significado. Nos versos de 11 a 14, que nós estaremos lendo agora, diz assim, ó: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Verso 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Aqui, irmãos, é interessante, né, a gente trazer aqui ao conhecimento dos irmãos que nestes versos de 11 a 14,
Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Mas o que nós podemos trazer como aplicação, inclusive a nossa palavra-chave restauração? Podemos aplicar aqui, irmãos, que no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, o Senhor Jesus, como o autor da revista bem colocou aqui, o Senhor Jesus restaura as vidas dos pecadores que se arrependem. Olha só o que o verso vai dizer aqui, né? Que eles já estavam sem esperança. Por quê? Porque estavam sendo ali, estavam dispersos, estavam sendo oprimidos. E aí Deus vem dizendo no verso 14 que Ele vai trazer de volta e eles saberão que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Então é neste sentido que nós podemos aplicar esta profecia de Ezequiel para nós nos dias de hoje. Jesus tem o poder para restaurar aquilo que estava morto. Por que não lembrar da história de Lázaro? Né? No capítulo 10 ele estava morto. No capítulo 11, Jesus Cristo o tinha ressuscitado e ele estava sentado à mesa ceando com o Mestre. Então, o nosso Deus tem o poder de restaurar vidas. Talvez estou falando para alguém aqui agora que está desanimado, que já não está vendo, né, essa esperança, já não tem mais essa esperança. E eu venho aqui, em nome de Jesus, te dizer que sim, que há esperança enquanto nós estivermos vivos e respirando. Por quê? Porque podemos nos voltar a Cristo em arrependimento e Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e restaurar em nome de Jesus as nossas vidas. Amém? Então aqui, terceiro subtópico diz assim, as promessas de Deus. O nosso texto áureo é uma promessa de Deus e assim todo Israel será salvo. Nós já lemos aqui. Vamos entender o contexto aqui, no subtópico de número 3, o mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. Este texto está lá em Oséias, que é o que a revista trouxe. Vamos lá dar uma olhadinha? Está lá em Oséias, capítulo de número 6, no verso de número 1. A palavra do Senhor vai dizer assim, Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Olha só, Jó capítulo 5, no verso de número 18, irmãos. Olha que texto muito parecido com esse, e esclarecendo, né? Trazendo aqui, esse outro texto aqui, não está na revista, mas a gente sempre traz bastante referência aos irmãos. Olha o que Jó vai dizer, porque ele faz a chaga, ou seja, ele faz a ferida e ele mesmo a liga, e ele fere, e as suas mãos a curam. Olha, então Deus abre a ferida, Deus trata da ferida e ele fecha a ferida, de acordo com o seu querer e a sua vontade. E nesse contexto da revista, o mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, ou seja, da dispersão dos judeus em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, como está lá em Levíticos, capítulo 26, verso 33 ao 37, e também Deuteronômio, capítulo 28, do verso 25, 36 e 37. Esse mesmo Deus também prometeu trazê-lo de volta. Confere lá em Jeremias, capítulo 31, no verso 17, e no próprio livro de Ezequiel, capítulo 11, no verso de número 17. Então, para finalizar este subtópico, a visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual. Neste primeiro tópico, nós estudamos, então, sobre os ossos secos, sobre o significado disso e sobre as promessas de Deus. Como sinopse, temos a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. E Jeremias, irmãos, ele vai nos dizer que Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Amém? Então, caminhando para o tópico de número 2, tem como tema sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Este tópico, o objetivo dele é explicar a dispersão dos judeus entre as nações. Primeiro subtópico,
as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora, como eu disse aos irmãos, diáspora significa dispersão dos judeus. A primeira dispersão dos judeus começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou o rei Joaquim, que era rei de Judá, aos babilônios. Isso está lá em 2 Reis 24, do 1 ao 2. Também em Daniel, capítulo 1, verso 1 e 2. Mas, mesmo com o fim do cativeiro de Judá, ainda a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Aqui a gente pode entender, talvez uns já tinham constituído família, talvez outros já tinham edificado a sua casa. Fato é que nem todos, a maioria, a revista traz aqui, não voltou. Eles continuaram por toda a parte. Então, nós podemos embasar aqui ainda, trazendo aos irmãos, que a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora, então, posterior. Vamos lá no subtópico de número 2, para melhor entender esse contexto. Renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 21. Vamos fazer essa leitura? Lucas, capítulo de número 21, no verso de número 24. A palavra do Senhor vem dizendo assim, próprio Jesus Cristo, ele anuncia, Ele diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Nós vamos voltar a falar sobre esse versículo lá nos tópicos posteriores também. Por enquanto, só esse comentário já nos basta aqui. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e que ali foi pronunciada por grande maioria de votos a favor da partilha da Palestina. Só que só no dia 14 de maio de 1948 é que foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. E aí o profeta Isaías, terceiro subtópico nosso, vai tratar disso, a restauração nacional, verso 6 e verso 8. E depois nós vamos também estar lendo Isaías capítulo 66, no verso de número 8. Vou até deixar aqui a Bíblia já aberta, para a gente estar fazendo leitura daqui a pouquinho deste texto bíblico. Isaías, capítulo de número 66, o último capítulo do livro de Isaías, no verso de número 8. Vou deixar aqui aberta e vamos lá entender então o verso 6 e o verso 8 de Ezequiel, capítulo de número 37, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Verso 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Não foi tudo misturado não, irmãos, porque as coisas de Deus é feita na perfeição. Não foi o osso de um com o corpo do outro, não. Foi o osso de quem realmente era do mesmo corpo ali. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Tópico de número 3, nós vamos tratar sobre esta parte C do versículo aqui. Então, por enquanto aqui, lemos do verso 6 ao verso 8, e ainda podemos trazer que os ossos se juntaram e formaram os nervos, como nós acabamos de ler, e as carnes recobriram esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto,
a restauração de Israel em um só dia. Vamos lá ler Isaías capítulo 66, no verso 8, diz assim, ó: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra só num dia? Ou seja, poder-se-ia nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. O profeta Isaías profetizou que sim, que nasceria uma nação. Então o corpo está pronto. Porém, a gente acabou de ler aqui o que? Lá no verso de número 8 da nossa leitura bíblica em classe, não havia nele espírito. Vamos lá, neste mesmo conceito aqui, entender aqui, ó. Então este tópico de número 2, nós aprendemos sobre as diásporas, ou seja, a dispersão dos judeus de Israel e de Judá, como se deu isso. Vimos aqui então que Israel, renasce, e também, por último, no último subtópico, a restauração nacional. Então o corpo está pronto. Sinopse diz assim: Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões, como trouxe aos irmãos. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, e a segunda com os romanos. Nós sabemos que os assírios, eles, como a revista trouxe aqui, os assírios, eles levaram cativo o rei de Judá, e os babilônicos, eles levaram cativo o reino ali do norte. Porque no início, irmãos, para a aula não se estender, vou ser bem sucinto, tivemos ali o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Depois da morte do rei Salomão, o reino foi dividido em dois, em Judá, que era o reino do sul, e o reino do norte. E aí o que aconteceu? Judá foi cativo pelos assírios e o reino do norte foi cativo por Babilônia. É esse contexto aqui que nós estamos estudando aqui. Então, a sinopse, ela trouxe exatamente isso. As duas diásporas, as duas dispersões das duas, era um povo só, vamos entender, um povo só. Porém, depois de Salomão, o reino foi dividido. Como tópico de número 3, nós temos o seguinte tema: sobre o milagre do século XX. Qual é o objetivo deste tópico? Constatar o milagre do século XX. Só uma parte aos irmãos, como a gente calcula século. Se você colocar lá 2022 e embaixo do segundo número, do zero no caso, se acrescer 1, você vai obter uma somatória de 21. Portanto, nós estamos no século 21. Nós estamos falando do século passado, então. O primeiro subtópico diz: o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Por quê, irmãos? Porque vamos lá ler Jeremias, capítulo de número 30, no verso 11, texto muito interessante para essa ocasião, para a gente entender por que Israel é testemunha viva e contínua de Deus. Olha o que diz aqui, Jeremias capítulo 30, no verso de número 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Então aqui era Deus dizendo que todas as nações que oprimiram ali, que fizeram que... vamos entender o contexto aqui. Todas as nações por onde os judeus estão dispersos, Deus ele vai abater. Porém, é promessa de Deus que Israel não. Então, a palavra do Senhor é que está dizendo aqui, as quais te espalhei por todas as nações, porquanto darei fim a todas as nações por onde eu te espalhei. Mas a ti, porém, não darei fim. É o próprio Senhor falando aqui. Então, é a Bíblia dizendo, promessa de Deus. Como a gente já salientou ali, a nação não será destruída,
Mas a salvação, ela tem a sua condicional, e a condicional é o arrependimento. Amém? Então, ó, nesse contexto ainda podemos trazer aqui, ó, que a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo, né? Para encerrar este primeiro subtópico, podemos ler o verso 8. Nós já lemos uma vez, vamos fazer menção aqui, ó. Olha só o que diz o verso de número 8, ó. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Por que a gente puxou aqui esse verso de número 8 novamente? É o que está faltando. O autor da revista colocou bem aqui, ó. É isso que falta hoje em Israel. O quê? Né? Esse finalzinho do verso 8. O Espírito Santo do Senhor como guia daquele povo ali. Jesus Cristo como Salvador daquele povo ali. Né? Para muitos deles ainda não creem. Alguns eu acredito que já aceitaram Jesus sim como Salvador. Mas, como um todo de nação, ainda não se o deu. O segundo subtópico diz assim: o status de Jerusalém entre as nações. Israel é um estado soberano desde 1948, como nós já trouxemos aqui. Uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora. Jerusalém continua, portanto, né, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, como nós lemos, ó, lá em Lucas capítulo 21, no verso 24. O próprio Jesus Cristo disse isso e nós acabamos de ler aqui aos irmãos. Então, aqui, ó, podemos já caminhar para o subtópico de número 3, que diz, ó, restauração espiritual. Quando será essa restauração espiritual, já que o corpo já foi restaurado? O corpo, entenda-se aqui como nação. Ó. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, como eu citei aos irmãos anteriormente, aí ocorrerá a restauração espiritual, lá em Zacarias capítulo 12, verso 10, e também Ezequiel capítulo 37, do verso 28 ao do verso 23 ao verso de número 28. Então, a palavra profética vislumbra esta promessa. Lá no verso 14 da nossa leitura bíblica em classe, olha o que diz: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, a palavra do Senhor dizendo, é o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. O salmista vai nos trazer essa referência bíblica lá no Salmo 122, no verso de número 6. Então, este terceiro tópico aqui, nós aprendemos aqui, ó, sobre o testemunho de Deus para com o mundo, né, para o mundo, a respeito de Israel. Nós vimos também o status de Jerusalém entre as nações, atualmente, e também falamos sobre quando se dará a restauração espiritual de Israel, já haja vista, né, que o corpo, como nação, em 1948, já foi ali restaurado. Podemos trazer como sinopse, então, que o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isto é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Estudamos aqui um trimestre inteiro com aulas postadas aqui no nosso canal sobre a palavra do Senhor, né? Que ela é infalível, inefável e ela é isenta, né, de qualquer tipo de dúvida. Então temos como conclusão para a nossa aula de hoje: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o povo de Israel. Podemos aqui trazer uma outra aplicação, né, dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus restaura vidas, como citei anteriormente na nossa aula. Basta o quê? Que o pecador confesse, se arrependa e deixe. Aí ele alcança misericórdia e salvação da parte do nosso Deus. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema a visão do templo e o milênio. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.